Olha só, se tu não tá ligado, eu vou te ligar agora do que tá acontecendo na base do Fortaleza. Gente, Fortaleza tem feito vários investimentos na base, é uma coisa que a gente sempre falava, que Fortaleza precisava investir na base. Fortaleza tem atletas da base no seu elenco profissional e esses resultados, esses frutos estão sendo colhidos a cada temporada, né? O Fortaleza tem um método muito claro de como trabalha a sua base, mas mais do que contratar, trazer para cá e fazer jogar, eu vou dizer uma coisa para você, mais do que tudo isso, é ver esse sub-20 jogando. Eu vou focar mais no sub-20, porque é o sub-20 que hoje classificou para a semifinal do Campeonato Cearense e que está na semifinal do Campeonato Brasileiro dessa categoria. Então, vou fazer um resumão e para você entender como que a base está trabalhando. Acho importante todo torcedor do tricolor, principalmente aqueles que a gente estava esperando lá de criticar um pouco mais a base, escuta esse vídeo, vem, assiste esse vídeo, que você vai entender como o Fortaleza anda trabalhando o seu CT do CT de Maracanãú e como anda trabalhando toda essa base na qual a gente sempre sonhou de ter vários atletas lá. E parece que as coisas estão indo muito bem e eu quero dar um resumão aí para você, pelo menos de coletas de informações que eu tive por aqui, tá bom? Vamos pro vídeo? É rápido. E você vai ter muita informação aqui sobre a nossa base. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Razão Tricolor. Me chamo Danilo Everton e você é o nosso convidado para se inscrever, para deixar o like nesse vídeo, para você não passar em branco aqui. Deixar teu comentário, é muito importante, compartilhar. Like, inscrição é o que a gente sempre pede, porque é o que o YouTube pede para a gente pedir, gente. Então não tem muito para onde correr. Então deixa seu like e já se inscreva no canal, que a gente vai falar um pouco da base. Gente, o Fortaleza Sub-20 anda me encantando, particularmente. Eu vejo um trabalho muito sólido aí em relação ao que está acontecendo lá no CT de Maracanãú. A gente tem hoje no CT de Maracanãú a mesma, quase a mesma estrutura de profissionais, de academia, restaurante, alojamentos para o pessoal da base. E para quem não sabe, o Fortaleza tem até um campo sintético lá em Maracanãú. Sintético que nem o do Botafogo, que nem o do Palmeiras, que nem o do Atlético Paranaense. A gente tem isso na nossa estrutura lá no CT de Maracanã. Mas mais do que isso, é o que o Fortaleza faz. O modelo de negócio que o Fortaleza faz na base é um modelo muito legal, assim, e às vezes pouca gente tem essa noção daquilo que o Fortaleza faz. O que é que o Fortaleza faz? Eu vendo como torcedor de fora, o que é que o Fortaleza anda fazendo? Fortaleza anda é, fazendo as mesmas tratativas nas quais ele faz no profissional, as contratações, o tipo de jogador, aquilo tudo ali, na base. A gente tem um CIFEC da base. Todo mundo sabe, ou quem não sabe, esteja sabendo agora. Nós temos um CIFEC da base. Esse CIFEC foi que descobriu o Cauã, foi descobrir o Kevin Andrade. Estou falando da base, não estou nem falando do CIFEC do profissional. Estou falando do CIFEC de Maracanã. Tem análise de desempenho, eu tenho algum contato com a galera lá que diz que é muita avaliação, é muita conversa com empresários e etc. É muita conversa, é muito jogador oferecido ao Fortaleza, até internacional. Tanto que a galera lá de Maracanã, também, assim como a galera do CT do Alcides Santos, lá do Centro de Excelência, faz aulas de espanhol. Então, para ter esse contato com o pessoal do Paraguai, do Equador, da Venezuela, do Uruguai e etc. Todos, Argentina e todos os países assim. Isso eu estou falando só base, tá, gente? Tudo que eu falar aqui é da base que eu quero falar. E mais do que isso, o Fortaleza faz aquilo que é primordial na base. Achar talentos. Achar talentos no Brasil e na América do Sul está expandindo. O Kevin abriu meio que esse universo, né? O Kevin Andrade ele abriu esse universo aí e conseguiu aí. O Fortaleza fez um investimento, comprou metade do Kevin. O Kevin é metade jogador do Fortaleza e metade do Laguaira, 50-50. E o Kevin é o cara que é de mais minutagem. Antes dele, a gente pode falar do Hércules, que também era base, Atlético Cearense, veio para a base do Fortaleza, jogou ali, subiu e hoje é um dos principais jogadores do Fortaleza. Fortaleza tem feito isso. E o Marcelo Paes, ele é muito interessante as falas do Marcelo, que ele diz o seguinte, gente, eu tenho que contratar o Kevin ou qualquer outro jogador
com 15, 16 anos, 17 anos, 18 anos no máximo. Então eu quero contratar ele quando ele ainda não estourou. Ele tem potencial, ele não estourou ainda, e a gente tem que contratar para a gente ter. Por alguns motivos. Primeiro, contrata por muito mais barato, né? Contrata-se muito com um valor muito mais acessível. Segundo, não tem concorrência de grandes clubes, nem do Brasil, nem de outros lugares, principalmente da Europa, que já busca na base ali os garotos que se mais destacam. E o terceiro ponto, para terminar a formação dele no que eles chamam lá no CT de Maracanaú, do DNA Fortaleza. Olha só o que eu estou te falando. Estou te falando que Fortaleza está fazendo investimentos na base, contratando jogadores que já estão 70%, 80% formados, e ele termina para entender o que é o DNA do Fortaleza. E o que é o DNA do Fortaleza? Nem eu sei, Danilo. Que diabo que esse povo está falando lá? Gente, o DNA do Fortaleza é um time que joga com a posse de bola, um time que tem o valor da bola, um time que tem atividade no setor ofensivo, não é um time que seja formado somente para se defender, reativo e etc. O que o Vojvoda faz no profissional, o Fortaleza da base tenta fazer. Léo Porto, ele trabalha de manhã na base, lá no centro de Maracanã, à tarde, geralmente à tarde, os treinos do Vojvoda, 4, 5, 6 horas da noite, o Léo Porto vai para lá e leva alguns jogadores para completar treino, e por isso que você vê muitas carinhas novas nos treinamentos, nos vídeos de treino. O Fabrício apareceu várias vezes, foi até já colocado em relação, e o Léo Porto faz esse meio de campo, pelo menos o que tem dito o Marcelo Paes também com o Bruno Costa, fazendo também esse olhar mais criterioso na base para tentar trazer bons valores para Fortaleza profissional. E aí tem um outro detalhe que a torcida sempre diz: mas tem jogador da base que não joga. A gente tem hoje no elenco profissional Amorim, a gente tem o Yarley, a gente tem o Cauã, a gente tem o Hércules, né, que é uma outra geração, e a gente tem o Kevin Andrade. Eu vou ficar nesses 4 aqui, tá? O Fabrício às vezes está lá por lá, que é o volante, que já foi até escalado com um jogo de Série A, que foi relacionado, na verdade. Então, vou colocar os 4 que é o que você mais conhece: Cauã, Kevin, Amorim e o Cauã, Kevin, Amorim, eu esqueci o nome do outro. E o Yarley. O Yarley não estreou ainda. O Amorim jogou uma vez só no passado, não jogou esse ano. O Cauã foi muito importante e jogou muito bem no começo da temporada. E o Kevin é um cara que tem mais minutos, tem participação de gols, é um jogador que já é convocado para a sua seleção de origem, né, lá da Venezuela. Então você vê que, para quem não tinha nada, o Fortaleza foi um dos times que não tinha nada, nenhum jogador da base no ano de 2023 no elenco na Série A. Fortaleza hoje bate no peito e diz: agora já mudei isso. Agora eu tenho 4 jogadores da base. Mas, Danilo, esses caras não vão jogar e não sei o quê. Mas, meu irmão, ter um elenco de base para complementar o teu elenco profissional é a primeira das grandes coisas chaves, é o primeiro dos momentos mais importantes que você tem que fazer para essa transição entre base e profissional. O cara já viaja, o cara entende como é o movimento profissional, ele entende como é a mecânica, ele entende como é ter aquele sentimento de um jogo grande, que vai ter torcida, que vai ter viagem, que vai ter hospedagem, ou for fretado. O cara entende tudo isso, é muito importante para a formação desses atletas. Mas, além disso, o Fortaleza tem feito para o seu profissional, lógico, para abastecer o seu profissional, mas tem feito muitas ele tem aquisições para a base. E aí eu vou colocar aqui na minha outra tela. Eu não vou passar por um a um, mas eu quero que você entenda por que o Fortaleza faz isso, tá bom? Então, Fortaleza contratou o João Vitor Fur, acho que é Fur, é o novo zagueiro do Fortaleza, esse galego aqui. Veio aí do Rio Grande do Sul, aqueles times de formação, né? Que é Ivo 10 Brasil Futebol Academy RS do Rio Grande do Sul. Jogou no Palmeiras, jogou no Jacobina da Bahia. É um jogador que está chegando, ele tem 19 anos e ele tem contrato agora com Fortaleza aí, até julho de 2025. 19 anos. Vou passar por outro, que é o mais conhecido, que até deu uma... A torcida ficou empolvorosa aí, que é o tal do Luca Prior. É o novo meia do Fortaleza. Ele tem contrato também até julho de 2025. O Luca Prior tem 20 anos, ele vem da base do Atlético. Esse cara tem até um pouco mais de pedigree, vamos dizer assim,
porque é um meia muito habilidoso e tem muita capacidade. Esse aqui é o Fabrício, que eu sempre falo para vocês, que é o volante que sempre está aparecendo nos treinos lá. É um volante capitão do sub-20 e ele renovou até maio de 27. O Fabrício, esse capitão do sub-20, que já participa dos treinamentos do Vojvoda, que já faz a transição, né, já está entendendo um pouco mais como é o time principal. Tá aí o Fabrício também. Por que eu estou falando essas coisas? Porque o Fortaleza, ó, tem muita coisa de base aqui, o site do fortaleza1918.com.br, a aba de notícias, você vai conseguir achar tudo que você precisa, eu não vou nem falar agora. E hoje estourou muito a situação deste jogador equatoriano, né? O Jairo Reis, tem até do Diário do Nordeste, falou sobre ele. Volante do Fortaleza, tido como promessa sul-americana. Aí o Alexandre Mota, que assina essa matéria, ele fala tudinho. O Scout Internacional fez um dossiê com detalhes do atleta sub-18. Fortaleza efetuou a contratação do volante equatoriano Jairo Reis, de 18 anos, para a categoria de base. O atleta foi revelado no Independente Del Valle, tem pedigree, porque o Independente Del Valle faz muitos atletas muito bons, e chega em definitivo. O detalhe do meio campo é avaliado como uma das grandes promessas do futebol sul-americano. A avaliação é da empresa holandesa especializada Target Scout, que monitora promessas do futebol de todo o mundo. No documento são apontados pontos fortes e limitações do jovem jogador. Na conclusão, o dossiê ressalta que Reis tem potencial para se tornar titular do Independente Del Valle, ou ser comprado por um clube europeu, com aspectos para ser um grande box-to-box. Tá aí, já tem passagens até pela sua seleção de origem, o Equador. Então, o Reis aí tem 1,77. Aí o relatório diz que ele tem uma boa constituição para um volante, tem um físico muito bom, exibindo boa força em duelos defensivos. O jovem equatoriano tem uma explosão de velocidade, boa velocidade em longas distâncias, é um meio campo móvel, sendo capaz de usar fintas rápidas e mudar de direção rapidamente, além de apresentar um bom alcance de salto em duelos aéreos. Ele jogou com um único volante ou com dois volantes. O equatoriano é eficaz na posse de bola na primeira fase. A primeira fase é a saída de jogo, com a visão e a técnica para progredir o jogo por meio de passes de quebra de linha, ao mesmo tempo em que é capaz de assumir e driblar os oponentes. Ele gosta de usar fintas rápidas para evitar pressão e tira a bola da pressão muito bem, com um bom primeiro toque. Reis tem uma técnica de passe longa boa, sendo capaz de alternar o jogo, mas também encontrar corredores por trás com ótimos passes por cima. O volante também é um bom portador da bola. Então, pontos vulneráveis, ele defensivamente pode ser vulnerável em duelos defensivos no 1 contra 1, quando o oponente corre para ele, pois é muito desatento, o que faz parecer lento. Devido à tática do Independente Del Valle, pode ser arrastado para fora da posse de bola, mas esse não foi o caso da seleção equatoriana, sub-17. Fez gol contra o Brasil, ele, só para vocês terem. Então, ele tem aí, o Alexandre Mota complementa o relatório, fala do Cifex, Centro de Inteligência, que tem Kevin Andrade, que tem Cauã, e é tudo isso que eu estou falando. Então, o Fortaleza tem trabalhado, gente, para investir na base. É uma coisa que a gente sempre falava, né? Fortaleza tem que investir na base. Se quiser crescer, tem que fazer esse time funcionar também com atletas de base. Ter jogadores jogando, ter jogadores no elenco profissional. O Fortaleza tem esse modelo de negócio, que é terminar o jogo, comprar, adquirir jogadores, contratar por empréstimo, etc. E terminar a base do Fortaleza para pegar esse DNA que é o que o Vojvoda tem. E para confirmar isso, o Fortaleza Sub-20, por exemplo, eu falei lá no começo do vídeo, que ele está na semifinal do Sub-20, né? Pega o Cruzeiro, venceu o Flamengo na Gávea por 1-0 no final do jogo. Hoje, dia 3/9, ele jogou contra o Horizonte a quarta de final pelo Campeonato Cearense. Foi um jogo duro, difícil, 3-2. O Fortaleza fez o gol, sabe qual minuto? 46 minutos, quase 47 minutos. Então você vê que é um time que tem um padrão de não desistir da partida, que lembra muito o profissional. Outra coisa que o time do Sub-20 faz, que eu acho muito interessante, é o mesmo esquema, um 4-3-3 bem relacionado. E esse 4-3-3 vira um 3-5-2 em momento da partida em que o lateral esquerdo sobe bastante para fazer o ala
ele já não vira mais o lateral direito, o lateral esquerdo, e os volantes ele tem capacidade de saída de jogo, eles são mais 8 do que 5, né? Aquele jogador mais técnico, que tem um pouco mais de passe e posse de bola. Então é um Fortaleza que tem isso. E tem seu centroavante móvel, o Cauê Canela, faz esse papel lá na frente. Então o Fortaleza está bem no Sub-20, está entre os 4 melhores times do Brasil nessa categoria. Cruzeiro, Fortaleza, Atlético Paranaense, eu esqueci o outro. Acho que é Palmeiras, se não me engano. Então, o Fortaleza tá nesta pegada de investir na base e fazer as coisas acontecerem. Eu estou tentando trazer algumas pessoas da base para conversar com a gente aqui nas semanas que estão jogos a mais abertos, né? Por exemplo, essa semana tem vários dias que não terá jogo, o profissional não se movimenta, não tem muita notícia. Eu estou a fim de trazer algumas pessoas da base para a gente conversar sobre ela, porque eu sou um cara que procuro muito saber da base. Você, do outro lado, pode ser que você não saiba de nada da base. Então, você pode ser informado sobre isso e você vê que o investimento na base tem crescido, não só em estrutura, mas também em ativos, que esses aí são ativos. Fortaleza compra barato e pode vender bastante caro. E é muito claro que, por exemplo, a gente sempre tem esse debate nas nossas lives. O Kevin, quando é que o Kevin vai sair, Danilo? Será que ele sai essa janela? Era um debate que tinha. O Kevin não saiu, tá aí, jogador de seleção, tá ganhando pontos para ir para a Europa direto, né? Quando vier uma proposta. Então, Fortaleza faz esse modelo de negócio muito linkado naquilo que ele quer fazer para também ser um time vendedor. Até o momento, Fortaleza não é um time vendedor no mercado. Ele tem seus ativos interessantes no profissional, vem gente buscar jogadores profissional, mas Fortaleza precisa abrir uma porta, que essa porta é geralmente essa da base. Vender jogadores mais novos para mercados que até então não são explorados pelo Fortaleza, coisa que o Vitória já faz isso há muitos anos, pode ser um fator de elevação de patamar do clube, porque se você tem ativos muito bons na sua base, eles vão te dar desportivamente resultado, porque eles vão abastecer teu time profissional e eles também vão ter o resultado financeiro, porque você compra muito mais barato que um jogador pronto e você faz. Então eu indico a você, toda vez que você ouvir falar de vai passar o jogo do Fortaleza Sub-20, e vai ter só alguns jogos agora, né? Tá terminando o Campeonato Sub-20 cearense, também vai terminar já o Campeonato Brasileiro Sub-20. Assista. Esse Fortaleza tem muito gatilho e muita característica do que você vê como profissional. Você vê os pontas parecido com Pikachu e com Breno Lopes. Você vê os volantes parecido muito com o Rosseto e parecendo muito com o Sacha ou o Hércules. Você vê o meia sendo exatamente o meia que é o Pochettino, jogador que se movimenta para um lado para o outro, faz a transição, assim, é muito parecido os esquemas. Fortaleza tem até um ponto interessante, quando o Fortaleza sai com a bola, ele está trazendo a bola do seu campo para atacar, sobe todo mundo, né? Aí fica um buraco no meio para o passe vertical, para o quebra-linhas entrar, né? Então o Fortaleza na base faz exatamente a mesma movimentação que o elenco profissional. Danilo, mas se não ganhar o Campeonato Brasileiro, Sub-20, se não ganhar o Campeonato Cearense, é fracasso. Não é fracasso. É o que eu estou dizendo para você. A base vai muito além disso. A base precisa abastecer o profissional e, ao mesmo tempo, também a gente ter jogadores que possamos ter um cardápio para que esses times europeus e etc. venham e busquem ele. E esse elenco que está sendo formado, que eu falei do João Vitor, do Prior, do Reis aí, você vai poder ver na Copa São Paulo Sub-20, lá em janeiro. A gente faz sempre a cobertura, que a gente está em São Paulo, a gente faz sempre essa cobertura, e esse Fortaleza tem um time muito bom já, e pode ser um time ainda muito mais reforçado para a Copa São Paulo. Foi lá que saiu o Kevin e saiu o Cauã. Nas passadas saiu o Samuel, saiu o Abraão. Ah, Dani, mas esses caras nem jogam no Fortaleza, beleza? Mas são ativos do Fortaleza e estão emprestados. O Abraão que está no Portugal e o Samuel, que é desde a base mesmo, do sub-12 da escolinha do Fortaleza, está aí também fazendo seu profissional. Um fato que a gente tem que entender é que sucesso não é só jogar a Série A ou ir para a Europa. Jogar a Série B é muito sucesso também. Quantos milhões de atletas, de jogadores não conseguem jogar nem a Série D? O menino da base do Fortaleza emprestado para a Série B, emprestado para a Série A. Então o Fortaleza está no caminho certo.
que falta, vai ter mais investimento, o que falta ainda para ser concretizado para mim, eu acho que é essa venda exponencial, seja de Kevin, seja de Cauã, seja do próprio Cauê Canela, seja do qualquer um que seja na base hoje do Fortaleza. E eu acho que esse é o caminho. E a gente vai tentar aqui falar um pouco mais da base. Acho que é uma coisa que pouca gente fala nos canais. E é um tema que por que ninguém fala? Porque o próprio torcedor do Fortaleza que cobra não assiste, não conhece. Então eu vou tentar emplacar alguns vídeos, são vídeos aqui de 15 dias, de 20 dias, sei lá, uma vez por mês, não sei. Estou pensando para a gente falar um pouco mais dessa base, porque é aí que vai sair a questão do patamar financeiro do Fortaleza a ser alterado. Acho que o desportivo, o Fortaleza profissional é muito competente, tem feito com pouco muitas coisas, mas a base também está fazendo muitas coisas com pouco ainda, porque o investimento da base do Fortaleza é proporcional ao que o time de 14º orçamento da Série A, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Fluminense, contra o Santos, contra essa galera que investe muito na base, que faz muito, revela muito, que vende muito. Fortaleza tem ainda diferença, mas com trabalho, com gestão e com capacidade de olhar o mercado, Fortaleza está fazendo grandes times também no setor de base. É isso, meus amigos. Vamos falar um pouco mais da base, contratação chegando da base, então a gente precisa estar ligado, porque daqui a pouco, Jairo Reis, Prior, Cauê Canela, Bruninho, olha esse nome, Bruninho, volante do Fortaleza, talvez a gente vai estar aí vendo eles mais e mais. Fabrício, tá vendo eles mais e mais no campeonato, nos campeonatos cearenses, campeonato Nordeste, e jogadores que vêm da base. E a gente nem sabia que existiam esses caras e a gente vai tentar fazer essa informação chegar a você, tá bom? Grande abraço, é isso. O vídeo de hoje é esse. Acho que é muito importante falarmos disso. O clube depende muito dessa base. Então, quanto mais a gente fomentar isso, mais legal e mais que o Fortaleza fale mais sobre isso, que a gente consiga trazer a gente para cá para falar um pouco mais sobre essa base, para você entender que o Maracanaú não é um elefante branco. O Maracanã vai sair muitos frutos. Já tem saído muitos frutos e tomara que saia muito mais. Tá bom? Cheio no coração para você. Grande abraço, boa terça-feira, bom descanso e deixa o like, se inscreva no canal, faz a boa para nós. E é isso. Grande abraço. Fui. Tchau, tchau. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento.